Olá, boa noite, a paz de Cristo. Amados, hoje eu quero falar sobre algo importante, né? Sempre tem algo importante, né? Quando nós falamos, ainda mais com respaldo na palavra de Deus, né? É importante para a nossa vida física, mental e principalmente espiritual, né? Nós precisamos, né? Quanto mais nós aprendemos de Deus, né? Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, nós somos curados, nós somos restaurados e é importante, né? Ainda mais nos momentos difíceis que estamos vivendo. O que eu quero falar sobre hoje, amados, é sobre pecado, sobre falhas, sobre erros, sobre nós tentarmos, né, esconder aquilo de errado que nós fazemos de nós mesmos, né? De Deus é impossível, né? Mas nós tentamos, como diz aí fora no mundo, tapar o sol com a peneira, né? Mas não tem como, né? Não tem como, porque nós vamos adoecendo. Aquele que tenta disfarçar os seus erros, que tenta encobrir os seus erros, ele vai adoecendo por dentro, emocionalmente. Espiritualmente nem se fala, nós vamos ver aqui na Bíblia, né? Um relato de Davi. Então, o erro é o quê? O pecado é o quê, né? O pecado é errar o alvo, né? O que é o pecado? É quando nós erramos o alvo, quando nós fazemos algo que realmente desagrada, né, a Deus, que vai contra os princípios de Deus, mas também que traz problemas, traz consequências para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Ou traz consequências para outrem, né? Porque às vezes você peca e você não prejudica a si mesmo também, mas prejudica outras pessoas. Então, amados, o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje aqui, eu vou tentar ser o mais rápida possível, porque os meus vídeos têm ficado longos, eu não tenho conseguido nem colocar no Facebook, só no YouTube, e muitas pessoas não conseguem abrir o YouTube. Então eu vou tentar ser o mais rápida possível aqui, porque eu acho muito importante esse tema, né? Não esconda seus erros, declare, confesse, principalmente para Deus, né? Lógico, para Deus, que é o mais importante. Aqui eu quero compartilhar com vocês na palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 32, a partir do versículo 3, né? Aqui onde Davi, aqui ele faz uma confissão aqui para Deus. Ele estava muito angustiado, ele estava sofrendo muito por causa dos pecados que ele estava cometendo, por causa das coisas que ele estava sofrendo por causa disso, porque a pessoa sofre, né? É um peso muito grande diante do Espírito Santo de Deus, a pessoa fica envergonhada e muitas das vezes a pessoa não consegue se perdoar. Esse é o problema. Deus já até perdoou, mas a própria pessoa não consegue alcançar esse perdão para ela mesma. Então diz aqui, ó, capítulo 32, versículo 3 de Salmos, diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Presta atenção. No 4 diz assim: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Aí no 5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém, irmãos? Que tremendo, né? Como é tão bom quando há a humildade de coração, quando há o reconhecimento, quando há o verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, ele não é da boca para fora. Você não precisa nem falar para outra pessoa. Você fala com Deus, você se declara para Deus e para si mesmo e tira o peso, porque Deus tira o peso das suas costas, mas se você deixar. Porque se você quiser ficar carregando aquela culpa, tem pessoas que carregam a culpa de anos.
que já pediu perdão, que já falou, que já fez, mas que não conseguiu se perdoar. Problema emocional, pessoas que vivem emocionalmente prisioneiras de cadeias emocionais, de peso, de culpa. Então Davi, ele se encontrava nessa situação. Olha como que é forte o que ele fala aqui, né? No 3, que enquanto ele mantinha escondidos os pecados dele, o corpo dele definhava de tanto gemer. Tem outras versões que dizem, enquanto escondi os meus pecados, secaram-se os meus ossos. Então é muito forte, amados. É uma dor grande, é um peso grande, é um aprisionamento na alma. Para nós sermos livres, para nós sermos verdadeiramente felizes, nós não podemos carregar tipo nenhum de culpa, de peso, nem com a gente, nem com o outro. A gente tem que perdoar e procurar o perdão da outra pessoa, o perdão de Deus, para nós sermos verdadeiramente livres. E para que nós possamos, né? Tem até um louvor que fala, né? Eu quero ser curado para poder curar também. Porque para nós curarmos, procurar sermos instrumento na mão de Deus, que nós não somos nada, não somos nós que curamos, é Ele, mas nós nos colocamos à disposição dele para ser canal de cura, canal de bênção na vida da outra pessoa. Nós precisamos ter essa cura, nós precisamos nos sentir bem, nós precisamos nos sentir leves, nós precisamos nos sentir perdoados. Então, quando nós erramos o alvo, a gente não tem que ficar sofrendo por isso, e nem chorando, e nem sentindo o peso da culpa. Não, a gente chega diante de Deus, nós temos livre acesso ao trono da graça. A gente chega diante de Deus e clama, e chora, e grita, e pede perdão, grita se for possível. Às vezes nem conseguimos falar, sim ou não, mas nós choramos, e aquele choro de arrependimento, não é choro de remorso, não. Existe o choro de remorso e existe o choro do arrependimento. O arrependimento vem lá da alma, vem de dentro do coração, e Deus conhece. Aquele chorinho né? Eles falam lágrimas de crocodilo, né? Não vai adiantar nada, você vai chorar ali, pô, acabou, vai continuar do mesmo jeito. Mas quando nós choramos, Senhor, eu estou arrependido, eu não queria ter feito dessa forma. Aí nós nos quebrantamos diante de Deus, e Deus nos dá força para nós conseguirmos resistir àquela área da nossa vida que nós estamos tendo dificuldades. É Ele que vai nos dar essa força, mas para Ele dar essa força, nós temos que buscar e temos que entender que a gente não tem que carregar culpa, que a gente não tem que ficar carregando peso que não é nosso, porque Deus, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida, pela minha salvação e pela tua salvação. Então, quando nós confessamos e pedimos ajuda a Ele, você pode ter certeza, amados, que Jesus é contigo. Ainda que você caia, você levanta de novo, porque Ele te levanta. Você pode cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Deus, Ele está contigo. O processo não é fácil. Às vezes as pessoas acham que é fácil e não querem ajudar. Eu fico olhando, às vezes, a dificuldade que as pessoas têm. Deus é tão misericordioso. Ele perdoa com tanta facilidade, e às vezes o ser humano tem uma dificuldade de perdoar, né? Ah, eu não, é ruim que eu vou perdoar, não quero nem falar mais com essa pessoa, não quero nem ver. Aí não é perdão, né, amados? Esquecer é amnésia. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você não precisa ser amigo da pessoa, mas você pode orar por ela, você pode lembrar dela e sentir paz no coração. Isso é o verdadeiro perdão. Se você conseguir falar, melhor ainda, né? Quem sabe você não pode estar ajudando, ser um canal de bênção na vida dessa pessoa, para que ela também seja uma pessoa melhor. Ela vendo um exemplo em você, ela pode se transformar. Isso também Deus faz. Deus usa os métodos, Deus tem as estratégias dele, a estratégia dele. E Ele te dá, se você quiser, peça a Ele. Peça a Ele, não guarde nenhum pecado, não esconda os seus erros diante de Deus. Não falo diante da sociedade, não, porque a sociedade é má, né? É injusta, é malvada, né? Nós temos muitas pessoas aí que, ao invés de dar mola, empurra ainda, né?
acaba de empurrar e de pisar para acabar de afundar. Então nós sabemos que nós vivemos dias maus, né? Muitas pessoas impiedosas, mas a piedade que nós precisamos, a misericórdia que nós precisamos é do alto, é do Senhor, e é nele que nós temos que confiar, e é nele que nós temos que depositar a nossa fé e confessar os nossos pecados, os nossos erros, e não encobri-los, nem diante de Deus e nem diante de nós mesmos. Senhor, eu errei. E pecado tem nome, tá? Quando você falar com o Senhor, quando você se sentir acusado, sentir o peso do pecado, você fala: Senhor, eu pequei por isso, por isso, por isso. Eu sei que eu não estou agindo certo, mas eu peço a tua ajuda. Eu não estou com condições de resolver, mas eu sei que o Senhor tem poder para resolver qualquer situação. O nosso Deus é o Deus do impossível, do sobrenatural. Seja o que for que você estiver passando, seja a dificuldade, a área da tua vida que você estiver enfrentando dificuldade de superar, coloca nas mãos dele, clama a ele para que ele venha te dar força, para que ele venha. Ele estende a mão, ele está conosco. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele está o tempo todo junto de cada um de nós. Ele quer que todos se salvem, ele não quer que nenhum se perca. Amém, amados? Então, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, não guarde nenhum peso no seu coração, não se sinta culpado, peça perdão verdadeiramente, peça ajuda a Deus e continue caminhando, olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Não perca a sua atenção, não olhe para a direita nem para a esquerda, mas prossiga para o alvo, né? Que é onde nós receberemos o grande prêmio, né? De Jesus Cristo, da coroa da glória. Então, amados, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe sua vida.